Mas como assim o Chaves não mora no barril? Mas você não mora no barril? Não seja besta, como é que eu vou morar em um barril? Ninguém pode morar em um barril! 60 Dias do Mundo das Séries, dia 20, Chaves. El Chavo del Ocho, ou Chaves no Brasil, é uma série cômica mexicana que estreou em 1972 e manteve sua programação regular até 1980, o que significa que há 4 décadas nós não temos episódios novos dessa série, embora pequenos quadros continuaram passando em programas até o ano de 1992. Porém, a série que nós assistimos é essa, passou ao longo da década de 70 do século passado, o que é algo notável, manter um público tão fiel e continuar tendo audiência mesmo depois de tanto tempo sem absolutamente nada de novo. Esse é um ponto interessante para a nossa análise de hoje. Claro que isso se deve também aos roteiros de Roberto Gomes Bolanhos, que é excepcional, principalmente pela atemporalidade de seus discursos, na medida em que ele não data suas piadas, ou não relacionando o que acontece na Vila do Chaves com o contexto mexicano da década de 70, ele transforma suas piadas em piadas e histórias em histórias atemporais, que não dependem da compreensão do contexto no qual ele está inserido para a compreensão daquilo que está acontecendo. Então esse é o principal elemento aqui para a nossa análise devocional de hoje. Então esse é o principal ponto que fica com relação a Chaves, é justamente o caráter atemporal das histórias e dos roteiros. E quando eu falo em atemporalidade, não tem como não pensar na Bíblia, no nosso texto, no nosso livro sagrado. Ela foi escrito ao longo de muitos séculos e mesmo assim ele continua sendo um livro atual que faz sentido para a sociedade pós-moderna. E é rapidamente sobre isso que eu quero falar com vocês. Bom, o texto base para o devocional de hoje está lá em Mateus capítulo 24, versículo 35, que diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Bom, o que pode explicar essa questão da atemporalidade da Bíblia, né? Mesmo sendo um livro antigo, o Antigo Testamento voltado para a questão do Oriente, Novo Testamento também, mas já tem uma proposta de se comunicar com os gentios, né? Com os povos origem grega e com os povos conquistados pelos romanos, enfim. Nós temos tudo isso ao longo dos séculos, né? Como nós podemos manter esse caráter atemporal da Bíblia? Bom, em primeiro lugar, cada um dos testamentos foi escrito por diversos autores de diversas localidades em diversos momentos históricos. A reunião, a compilação desses livros no que nós conhecemos como Bíblia, por si só já é um milagre. Os livros se conectarem, sendo escritos por pessoas diferentes, em contextos diferentes, em épocas diferentes, já faz da Bíblia um livro fascinante e absolutamente não pode ser comparado a outros livros. Não é uma simples compilação de histórias antigas. Um todo que foi construído ao longo de séculos. Então esse é um ponto fundamental para compreender que existe algo a mais além apenas de texto escrito na Bíblia. Bom, em segundo lugar, apesar de nós conseguirmos localizar a origem desses livros e os temas e os assuntos que são abordados tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós podemos, a partir de uma análise teológica séria, extrair princípios que são atemporais, que ajudam a resolver os problemas existenciais do ser humano. Essa capacidade que nós podemos adquirir a partir do estudo da teologia, de extrair, né, a essência da mensagem, né, ao compreender o que os autores disseram no contexto original desses livros, né, de cada um dos 66 livros da Bíblia, extrair o princípio dentro do seu próprio contexto para fazer sentido para nós, milhares de anos de distância da escrita original, também é uma ferramenta muito importante para explicar essa atemporalidade bíblica. Bom, em terceiro lugar, para aqueles que são cristãos, a Bíblia não é apenas um livro, ela corresponde à palavra exata de Deus.
não em parte, mas em sua totalidade. Então esse é um outro elemento importante para nos ajudar nessa questão. E por fim, a Bíblia é a expressão exata do que nós precisamos para viver uma vida bem-aventurada na terra. Salmo 119, versículo 160 diz: a verdade é a essência da sua palavra, e todas as suas justas ordenanças são eternas. Nesse sentido, mesmo que a Bíblia seja um livro onde nós conseguimos associar a origem, a escrita, os autores, boa parte deles com uma certa precisão histórica, ele é um livro atemporal e universal. Isso que é interessante, né? Toda cultura que passou pelos séculos anteriores tiveram ou ainda terão a oportunidade de serem alcançados por esse texto sagrado. E isso tem transformado a sociedade, tem tocado pessoas e tem feito grandes obras ao longo dos últimos séculos. Eu e você, neste tempo, somos os responsáveis em levar essa palavra adiante para que ela continue sendo universal e atemporal até que o Senhor volte para resgatar a sua igreja. É um grande desafio, mas o Senhor conta conosco. Nós nos encontramos amanhã para o próximo devocional, e antes eu gostaria que você colocasse nos comentários, né? Primeiro, se você já sabia que o Chaves não morava no barril. Qual que é a sua relação com a palavra de Deus? Qual é a relação que você tem adotado com a palavra? Você tem essa concepção, né? Você compreende essa ideia de que a Bíblia é a expressão exata de Deus? Aquilo que a palavra nos traz a respeito de Cristo, a respeito de Deus, é a expressão da realidade de quem Ele é e de seus atributos? Isso é fantástico. Os detalhes de escrita, da compilação, do cânon do Antigo e do Novo Testamento são outras questões fascinantes para que a gente se apaixone cada vez mais pela palavra de Deus e não deixe ela de lado de maneira nenhuma. Eu queria deixar um desafio aqui para vocês no dia de hoje da leitura do Salmo 119, que é um salmo muito especial e que faz alusão direta a várias faces da palavra de Deus. Vale a pena a leitura, é um pouquinho longo, mas vale a pena a leitura, porque nos dá uma boa compreensão com relação à palavra de Deus. Ok, pessoal? Nos vemos amanhã para a nossa jornada, continuação da nossa jornada de 60 dias no Mundo das Séries. Um grande abraço, até lá!